Bem-vindos! Eu sou a Bianca. Eu sou a Jéssica. E esse é mais um episódio do Pode Informar. No episódio de hoje a gente vai dar algumas alertas, algumas dicas de vivência, não sei. Experiência, aprendizado. Exato, várias alertas e dicas aí pra vocês num episódio só, porque em vários episódios a gente dá vários alertas e várias dicas. Então mas esse assistam, é especial. Assistam os outros episódios também. Mas o de hoje é especial, como diria a Jéssica. Isso. E vamos começar pela coisa boa, né? Porque depois a gente dá o... Depois a gente vê com a coisa ruim. Mas não, na verdade, no meio, né, a gente vai falando de uma dica, a gente vai falando também um pouco dos alertas, né, que tem que ter, que é bem interessante, assim, a gente dá também, né, falar sobre isso. Sim. Então a gente começa aí com a coisa boa, que são as dicas. Isso. A primeira dica é... Começando pela faculdade, né? Sim, a primeira... alguns recursos, né, que a própria faculdade ela dá, então isso é interessante porque de primeiro momento eu não sabia, assim, no Brasil eu já tinha conhecimento que tem muitas bolsas, algumas coisas assim que a própria faculdade, né, ela dá. E aqui eu não tinha esse conhecimento. No meu primeiro ano eu não sabia de muitas coisas que é acessível, gratuito para estudantes da UNLP. E então alguns recursos que a gente pode estar utilizando, explorando mesmo da própria, né, faculdade. Sim. E começando aí tem o passe sanitário. O passe sanitário é como se fosse assim um cartão, né, que fazemos no centro que tem, né, da UNLP. E esse passe sanitário é uma garantia, assim, por exemplo, se você quer um atendimento médico, né, psicólogo, sim, que é ginecologista também, colocar alguns métodos anticoncepcionais também pode pela universidade, isso que é bem interessante, que tem vários, né, recursos, o DIU, tem vários métodos que se coloca pela faculdade gratuito, de forma que não demora muito, né, então é muito interessante ter esse passe sanitário. Para fazer só necessita de o documento, no caso aqui é o DNI, né, para você ir fazer, e o certificado de aluno regular, são os documentos que você precisa. E uma foto 4x4, isso, que aqui não é 3x4, é 4x4. Isso é importante também. E então, assim, você pode procurar saber na própria universidade mesmo, onde é esse centro, né, onde faz todo o cartão, né, para o passe sanitário. Aí você vai com essas documentações, você faz. É mais rápido para ter acesso ao médico, tem vários especialistas lá e você marca um turno, né, que aqui é conhecido marca um turno, ou seja, marca um horário específico para o atendimento. É bem interessante, né? Porque às vezes a gente não pode fazer isso de forma privada, a gente não pode pagar para ter acesso a esse atendimento médico. Sim. Então, é uma maneira mais acessível. E são, às vezes, diretamente com os próprios alunos da universidade, né? Então, isso também que é uma boa. E além do passe sanitário, uma coisa também interessante que também pode se buscar na faculdade de odontologia. Tem atendimento também, que são com os próprios odontológicos, os próprios alunos também da faculdade de odontologia. Então, que são você muito pode bons. buscar isso. São atendimentos muito bons. E assim, eu já ouvi falar que são atendimentos até rápidos, dependendo, óbvio, do que você for fazer. Mas lembrando que você serve um pouco de cobaia, né, para algumas coisas. Tem um amigo mesmo que ele falou que fez o procedimento, né, mais de 10 vezes para poder conseguir pegar o molde do dente. Mas enfim, foi uma maneira, você paga um valor bem simbólico só para o material. Alguns procedimentos, tem outros que eu acredito que nem paga, né? Mas tem alguns que você paga um valor muito simbólico, só mesmo pelo gasto do material. E dentista aqui costuma ser mais caro que no Brasil, então assim, é uma boa opção para quem precisa ir, para quem aí precisa de algum atendimento rápido, alguma coisa... coisas do dia a dia mesmo que a gente precisa, é uma boa opção. Isso. E além disso também tem a questão do que a própria faculdade também dá o atendimento com o oftalmologista. Sim. Né? Então também é uma boa. Para alguns até eles dão até o próprio óculos.
Então, para quem, óbvio, né? Tem toda a questão. Para quem realmente precisa, não tem condições Sim. de comprar, é um recurso que também pode ser explorado. Sim. Também outra bolsa que a faculdade oferece, que seria um tipo de bolsa, digamos assim, seria o boleto estudantil. O boleto estudantil seria um valor que a faculdade deposita no seu SUB. O SUB seria o cartão de transporte, em São Paulo seria bilhete único. Toda hora eu quero chamar o SUB de bilhete. Mas seria um valor que ele coloca aí no seu cartão todo mês para você poder se locomover. E é um valor bem legal, porque assim, querendo ou não, a passagem é muito baratinha aqui. Acho que a gente já comentou isso em algum outro episódio. Porém, de pouquinho em pouquinho, acaba saindo um pouco do seu bolso aí durante o mês. Então, é bem legal você ter esse valor que a faculdade te dá. Só que assim, para um primeiro ano, creio eu que no primeiro ano você não consegue ter acesso a esse boleto, porque como requisito para o boleto estudantil, eles pedem, se eu não me engano, 2 finais, que você tenha feito 2 finais na faculdade e seja aluno regular, né? Tem aí o certificado de aluno regular. Então, creio eu que só a partir do segundo ano você consiga acesso ao boleto, porque precisa de 2 finais. Então, esse é outra bolsa que a faculdade dá que eu acho bem interessante. Além disso, a gente tem também os stageres. O que são os stageres? São alguns cursos gratuitos, né, que a própria universidade ela disponibiliza. Por exemplo, assim, com aulas de yoga, aulas de autodefesa, né? Tem essas aulas de pintura também, que são realizadas em alguns centros, assim, né, da faculdade. Sim, alguns edifícios da Isso, faculdade né, alguns diferentes. edifícios da faculdade, e que você se inscreve, óbvio, tem a quantidade de vagas, né, mas você também se inscreve em um local específico, né, então se você tem interesse de fazer algum determinado curso, ou se você quer saber mais sobre esses cursos, tem até aula de dança também. Você pode estar buscando ou centro de estudantes, né, que a gente já falou aqui um pouco também sobre eles, na entrada da faculdade. Você Sim. pode estar perguntando quando porque tem um período de inscrição também, é interessante, mas é um recurso, é mais um recurso, né, gratuito, disponibilizado pela universidade. Sim. E outra questão também, que a gente já chegou até a comentar, né, que é uma coisa mais acessível, né, se você pode, mais econômico, se você não tem condições, assim, a alimentação, né, ou também não tem tempo. Se você está se mantendo aqui com um valor mais baixo, Isso, ou então você não tem tempo, ou não tem disposição para cozinhar. É uma opção, o comedor universitário. Sim. Que o comedor universitário você paga, né? Seria o nosso bandejão. Isso. Então, se você paga também, não é um valor tão alto, né? Você paga, mas lembrando, o comedor universitário aqui, para você pegar, tem que comprar de uma semana para a semana seguinte. Então, assim, se você for lá na segunda-feira, você começou, né? Você vai lá na segunda-feira, você só pode comprar para a segunda da próxima semana. Você não consegue comprar para a mesma semana. Sim. Então, se você você pensa em, né, começar a utilizar comer no comedor, você então tem que se organizar para pedir, né, a partir de uma semana anterior. O valor é bacana, tem todos os dias, né, fora os feriados, dia de feriado não tem. Mas funciona durante todo o ano. E tem vários locais, né? Ou para retirar, porque você pode também ou retirar a comida, né? Leva uma vasilhinha e retira a comida, ou você pode comer lá. Também tem essas duas opções. E tem vários comedores, assim, vários espaços, né? Desse comedor na cidade. Então você busca qual é o mais próximo, né? Para você, para poder retirar. E tem um bem próximo da Faculdade de Medicina, o que também facilita. Sim. E aí só que assim, não dá pra esperar o mesmo, porque muitas pessoas dizem que o bandejão do Brasil é maravilhoso, né? A comida é boa, muita gente gosta de comer no bandejão. Aqui não dá pra se esperar muita coisa, galera. É a comida típica, assim, deles, né? É. Que pra eles, assim, como eles gostam, por exemplo, muito de massa, então tem o dia que faz, ou macarronada, ou nhoque, que é uma coisa também que eles gostam. Mas não tem o típico feijão com arroz, né? Sim. Você não vai estar esperando muito isso aí. Porque eles não são acostumados a comer. Comida muito temperada. Isso, o tempero deles é bem assim, mais
sabe? Mais modesto, Mais básico. mais básico. E então não tem, né? Não tem, mas assim, tem um frango assado que às vezes, né, é bom, não tem tanta variedade igual a gente está acostumado, mas é uma opção. Tem direito a uma fruta, tem direito a uma fruta da época, um pão, né, que é que eles gostam de comer muito, né? Pão, assim, né, no horário com a refeição. Então é interessante. É legal, é uma opção boa, bacana para quem precisa ou para quem quer. Agora também dentro do tema da faculdade, a gente tem aí uma dica de cursos de apoio para quem tem condições, para quem precisa, para quem gosta. A faculdade, a faculdade tem uma metodologia diferente do que a gente tem no Brasil, a gente encontra às vezes muita dificuldade de levar a faculdade, de aprender como estuda e tudo. Então tem os cursos de apoio a maioria das matérias tem algum curso de apoio que você pode... É um curso de apoio, às vezes, até de alunos avançados que fazem. Muitos cursos aqui são de alunos. São próprios alunos da faculdade. Exato. Né? E aí tem dois tipos. O curso de apoio que, às vezes, a agrupação estudantil mesmo dá na faculdade, que aí é gratuito, você só vai lá, assiste a aula, eles explicam bem. É um curso até que você pode aproveitar, deve aproveitar, porque são cursos muito bons. Eles explicam aí, às vezes, semanais, a cada 15 dias, a matéria, e ajuda você a entender a matéria que está sendo passada aí na semana, na própria cátedra da faculdade. E tem o curso de apoio que é pago, que também, na maioria das vezes, são alunos avançados, que você paga aí um valor por mês, se você for fazer um curso durante o ano todo, né? Porque tem dois tipos de curso. Tem os intensivos, que são próximos de parciais e finais, e tem o curso durante o ano todo. Então, são cursos que você paga e você faz a inscrição direto com a pessoa para te ajudar a estudar, para te ajudar, às vezes, numa aula assim, você consegue, obviamente o curso é menor, então você consegue tirar uma dúvida mais fácil com a professora, você tem mais contato, consegue pedir uma explicação mais correta, tirar uma dúvida aí no WhatsApp, é bem legal, assim. Eu mesma me inscrevi em alguns, e no primeiro ano eu não sabia, porque estava em ano de pandemia, então eu não sabia que tinha curso de apoio, e depois que eu descobri, eu falei, meu Deus, como eu fiquei sem isso. Sim. E às vezes não sai tão caro, Sim. Né? É isso que é interessante. Se você pode fazer, é uma boa, porque realmente ajuda, né? Ajuda a levar, assim, a faculdade. E como um primeiro momento é impactante, né? Sim. É impactante a forma que é aqui, como a gente já falou em episódios anteriores, é uma metodologia que exige mais do aluno do que do professor, né? Então o aluno ele tem que ficar na constante busca, aprender a estudar sozinho. E muitas vezes a gente não está acostumado a isso, né? Então, se você pode ter um curso de apoio, até para te auxiliar como estudar, né? Sim. Porque a gente também passa por isso, né? Em como estudar. E se tem também tanto um grupo de apoio, isso entra como dica, tanto esse curso de apoio quanto um grupo de apoio, né? Eu falo assim, se reunir com amigos, né? Ter uma base, isso, para estar repassando, né? Porque também é muito interessante. Para a metodologia daqui é muito interessante você ter uma pessoa para estar repassando, assim, né? De forma oral, dinâmica, o conteúdo. Porque faz falta quando se você tem a experiência de estudar sozinho para uma prova oral e depois você tem a experiência de estudar com alguém para uma prova oral, você percebe a diferença, assim, gritante que é de ajuda, de você fixar a matéria, é muito bom. Então, se vocês têm a oportunidade de ter um curso de apoio, de ter um grupo de apoio, de estudar junto, de colegas que estudam junto, é muito bom. É uma dica aí bem legal. Voltando um pouquinho ao tema do transporte, a gente vai dar uma dica agora de um aplicativo que, assim, existe no Brasil, mas eu mesma não utilizava muito e aqui todo mundo utiliza. E salva muito. Porque foi uma das coisas, quando eu cheguei aqui, nossa, como pegar o ônibus. É um aplicativo que muita gente pode conhecer, que chama Moovit. Esse aplicativo, você coloca para onde você vai, e ele te dá as rotas de ônibus, né, da onde você tá para onde você vai.
E aí, uma coisa também que pegou pra mim, que o Movit me ajudou muito, foi porque aqui, diferente do Brasil, a passagem de ônibus, ela é cobrada por distância. Então, você entra no ônibus, e no Brasil você entra no ônibus, encosta o seu cartão de transporte, passa a catraca e pronto. Aqui não, você tem que entrar no ônibus, falar pro motorista onde você vai descer. Aí ele vai colocar lá na maquininha qual é a distância e aí vai cobrar a sua passagem. Então, a grande dificuldade minha foi para onde eu vou descer, o que eu falo pro motorista. E aí no Movit fala, né, onde você desce. Então, é um aplicativo que você é meio obrigatório se você vai usar transporte público aqui. Você baixa esse aplicativo e aí até você pegar o jeito, né, onde você vai descer e tudo, até você pegar o jeito da cidade, da vivência. É interessante, né? É um recurso que ajuda bastante. Sim, né? E aí você vai ter aí no aplicativo o lugar que você vai descer e o lugar que você pode falar pro motorista. Facilita, não tem nem como, né? Pra você não acabar ficando perdido. Sim. Né? Então, se você pode tá baixando esse aplicativo, vai ser muito importante, né? Vai auxiliar. E uma coisa justo que é diferente aqui, porque a gente não tem o famoso cobrador, né, dentro do ônibus. Então acaba que o motorista faz tanto esse papel do motorista, óbvio, quanto do cobrador. Porque, né, tem uma única pessoa ali, você tem que falar logo quando sobe no ônibus para onde você vai. E aí tem, né, esse aplicativo para estar auxiliando. Uma coisa bem legal aqui é que o cartão de transporte, ele aceita até um limite você ficar negativo nele. Então, por exemplo, às vezes você tem uma emergência, você não lembrou de carregar o seu cartão. Ou não pôde carregar. Você ainda tem até uma quantidade de pesos aí que você pode ficar negativo, né? Obviamente, depois que passou disso, ele realmente não deixa você passar. E aí você não consegue mais pegar o ônibus, mas tem aí um limite que você pode usar negativo, que eu achei isso bem legal. Mas assim, evite, assim, se possível, né? Evitar ficar no negativo. Mas infelizmente, às vezes a realidade bate na porta, né? E a gente você ficar negativo. E interessante também que para recarregar, né, esse cartão, tem um aplicativo também, não serve para em todos os celulares, né? Eu acho não pode baixar. Que é só para Android. Aí, porque facilita. Lembrando que a gente pode recarregar online, de forma online, né? Sim. Mas a gente precisa ativar a carga na maquininha. Né? Então, muitas vezes a gente pode ativar essa carga no próprio celular, o que é também interessante. Se você tiver o aplicativo. Isso. Uma dica legal também é comprar roupa na feira, para quem não tem muita roupa de frio. Aqui tem não só roupa de frio, né? Roupas em geral. Aqui tem feiras em algumas praças da cidade, que tem várias banquinhas aí de roupa, seria para você garimpar, você consegue encontrar bastante coisa legal aí nessa feirinha. É uma forma mais econômica, às vezes, né, para você estar comprando. Então, acaba que você também ajuda, né, o comércio, o pequeno comerciante, né, e também você encontra algumas peças boas, né, se você não tem, assim, não pode comprar em uma loja, que aqui também tem muita loja, né, e tudo mais. Você pode estar vendo essa possibilidade de comprar algumas peças, principalmente de frio, mas tem muitas roupas, né? Tem. Você pode estar... sapato também, você pode estar comprando. É uma dica bem legal. Também tem a dica na verdade, é uma dica com alerta, com né? Ajuda aí no meio. Porque assim, o que acontece? Aqui não tem o costume de entregar, igual no Brasil, por exemplo, lá no interior tem muito isso ainda, que é a fatura de água, luz, telefone, internet. Hoje em dia nem tanto internet, né, e telefone é tudo mais online. Mas aqui no Brasil ainda se entrega, principalmente no interior, não sei como é na capital. Não, em São Paulo também. Essa parte de água, luz, e no caso aqui gás, né, é mais online. Então, para as pessoas, né, não ficar esperando, todo mês vai vir a continha que colocam lá no correio ou debaixo da porta da casa. Aqui não. Então, você tem que ficar atento a isso. Tem os aplicativos também, né, e online tem o atendimento, né, virtual,
que você ali, colocando o suministro, né, colocando o númerozinho do medidor e os dados que tem do local, você consegue baixar a fatura e pagar de forma online. Por quê? Porque é interessante falar sobre isso. Foi uma das coisas, quando eu cheguei aqui, a moça falou, para não ficar esperando, porque às vezes quando eles entregam, já entrega de forma atrasada. Então assim, por exemplo, de janeiro, eles vão entregar às vezes em março. É um atraso muito grande, na real, não é um atrasozinho não, às vezes eles atrasam muito. Então, quando você tá esperando, né, aí em março chega, aí já passou o quê? 2 meses, já passaram 2 meses. E aí, possivelmente, corre o risco de cortar seu atendimento. E quando corta, gente, demora muito de novo para voltar, para religar, e você paga também por esse serviço. Então, ficar atento, sabe? Quando entrar no imóvel, você perguntar, né? Como é, em que nome, o nome de quem tá, o suministro, o número do medidor, para você ficar atento a isso. Sim, e uma coisa legal é que pelo menos em São Paulo, digo, e creio eu que também em Salvador, a gente não tem gás, a gente não tem conta de gás, a gente compra botijão de gás. E aqui a gente tem conta de gás, porque tem basicamente a água e a gás, o fogão também entra nessa conta de gás, aquecedor, estufa, né, se tem na própria casa também é a gás. Então, aqui a gente tem conta de gás, não tem você não compra o botijão de gás, você paga uma fatura mensal com o valor que você gastou, né? É como se fosse lá quem mora em apartamento já tá meio acostumado com isso, né? Porque lá também no botijão o gás é direto. Sim. Então, assim, para isso. Mas aqui a diferença tá no chuveiro, né? Que a gente não tem chuveiro elétrico. Aqui é chuveiro a gás. Pelo menos não costuma, acredito, encontrar pela aqui. É mais chuveiro a gás. Uma vez eu comentei com um argentino que lá é elétrico, ele, como? É uma diferença. A gente não vai ter chuveiro a gás. Então, você, né, é o primeiro impacto. Porque no chuveiro elétrico tem lá, a gente vai mudando, né, a temperatura, o máximo, o mínimo, em cima, né, no próprio chuveiro. Então, aqui você faz esse controle, às vezes, no próprio lugar onde gira, que eu também sei o nome. Que você controla a intensidade da água na torneira, né? Na torneira. Aí entra uma dica junto com um alerta aqui também, que seria a dica de câmbios, né? Tem um aplicativo muito conhecido que capaz vocês tenham ouvido falar aí em algum momento, que é o Western Union, que é onde você pode trocar dinheiro, que tem uma cotação legal a maioria das vezes. É um aplicativo confiável, você consegue trocar grandes quantidades de dinheiro e já você tem a opção tanto de ir retirar em uma unidade do Western Union, quanto de receber em conta. E retirar ele libera bem rapidinho, às vezes em poucos minutos, mas para receber em conta às vezes demora 1 ou 2 dias para entrar na sua conta. Porém, é uma opção bem legal de trocar dinheiro, porém tem que ficar atento, porque aqui a gente também tem os cambistas, né? E os cambistas às vezes têm a cotação aí um pouco menor do que o Western Union, porém o Western Union ele cobra uma taxa, de acordo com a quantidade de dinheiro que você vai trocar, ele cobra uma taxa. Então, às vezes você fazendo a conta de quanto você vai trocar no Western Union com a taxa, compensa você trocar essa mesma quantidade de dinheiro com o cambista, que você vai ter mais dinheiro, contando aí com o valor da taxa, né? Então, às vezes você tem que ficar atento se vale a pena trocar no Western Union ou não. Você faz assim essa conversão. Eu mesmo, quando eu cheguei, não tinha tanto esse conhecimento do cambista, né? Na verdade, assim, meio que uma desconfiança, né, com relação ao cambista, mas só é pesquisar, porque tem muitos, né, conhecidos, tem grupos também no WhatsApp que você entra e faz de forma muito rápida, né, você transfere para ele da sua conta do Brasil, né, transfere em real e eles te passam, você tendo uma conta daqui, né, depois que você faz toda a documentação, DNI e tudo, você consegue ter uma conta, né, por exemplo, algumas conhecidas, Naranja, o Burbank aqui também, o Mercado Pago. E aí eles te transferem o valor, né, que foi de acordo ao câmbio, direto para pesos, né? Eles te transferem
transferem pesos. E também tem a opção no primeiro momento, se você não tiver cartão, tem a opção de eles entregarem, né? Mas ele geralmente em efetivo, mas em espécie, né? Em espanhol seria em efetivo. Mas às vezes eles cobram, né? Para poder fazer essa entrega. O negócio que quando você chega e você não tem conta, né? Porque demora um pouco pro seu DNI sair. E aí você tem que fazer esse câmbio direto para pedir em efetivo. Às vezes eles cobram tanto entrega, dependendo da quantidade de dinheiro que você vai trocar, quanto também a cotação para efetivo é menor. Tem essa diferença de você receber em efetivo e você receber direto em conta. Então, tem essa diferença aí. Talvez, num primeiro momento, até com a taxa, compense mais trocar pelo Western Union, porque você acaba ganhando aí pela cotação. Mas o cambista é bem legal também. Tem os cambistas também direto, né? Que ficam assim, no local específico. Na rua. Na rua, né? Assim, numa rua assim, muito movimentada, né? Aqui da cidade. E eles fazem esse câmbio também diretamente, né? Você dá, se você tiver com real em espécie, né? Você vai lá e troca. É a maneira mais rápida que você vai encontrar. Se você é uma das coisas também, né? Às vezes não vale a pena trazer real em espécie, não, porque quando você vai trocar com esses cambistas, acaba que não é um valor tão alto como ia ser no caso por transferência. Então, assim, é uma dica. Se você só puder fazer sua opção, tudo bem, mas fazer por transferência, que é mais cômodo e você acaba, né, ganhando mais também em alguns momentos. Sim, uma dúvida que o pessoal tem bastante devo trocar peso no Brasil? Como é que eu faço, né? Em um primeiro momento que eu vou chegar, não vou ter dinheiro, não vou ter. Então, assim, a dica que a gente dá não tragam dinheiro em espécie. E também, se vocês, assim, precisarem, se vocês se sentirem seguros, se vocês forem se sentir seguros, troquem pouco dinheiro no Brasil, assim, pouco, mas a gente diz pouco mesmo, assim, só para num primeiro momento você não tá aqui sem nada. Porque a cotação, quando você vai trocar no Brasil, ela é muito baixa, mas não é pouco baixa, é muito baixa. Sim. Foi um erro que eu cometi, que meu pai falou, não, você não vai chegar lá sem dinheiro, vamos trocar dinheiro aqui. E acabou que a gente trocou uma quantidade de dinheiro no Brasil, que quando eu cheguei aqui e vi, entrei aí nos grupos de cambistas e tudo, e eu fiz a conversão, eu perdi, assim, muito dinheiro, porque a conversão no Brasil é muito baixa e aqui é muito maior. Então, não tinha, e também não tinha como eu trocar com o cambista, sendo que eu estava no Brasil, não tinha como receber. Sim. Então, troquem pouco dinheiro no Brasil, esperem chegar aqui para trocar mais com o cambista. Mais assim, só por segurança. Eu também troquei, eu lembro, fui no shopping, né, numa agência, assim, num local específico. E aí eu troquei, mas pelaquela segurança, pra você não chegar lá sem nada, porque vai que queira comprar alguma coisa para comer, ou, não sei, pagar um transporte. Você já faz, né? Assim, para não ficar sem dinheiro, mas não vale a pena. É uma das coisas assim, se você puder, né? Não troca no Brasil. Tá evitando. É melhor você chegar aqui e buscar, né? Assim, saber nos não próprios grupos não brasileiros. Troque, é trocar pouco. Porque trocar um valor só pra você não chegar sem nada. Porque aqui, quando você chega, é muito melhor trocar com o cambista, ou se você trouxer assim, real em espécie, dá pra trocar também de maneira mais rápida. Se você quer uma coisa rápida, nos cambistas que tem mesmo assim na rua, em Buenos Aires, aqui em La Plata também você troca. Mas sabendo que o câmbio vai ser menor, né? A conversão, né? A cotação, ela vai ser menor. Possivelmente vai ser menor do que se trocar de maneira online. E fiquem atentos se vocês forem trocar na rua, fiquem atentos com quem vocês vão trocar. Porque acontece também o fato de dar o peso, né? De ser também falso, tem tudo isso, né? Uma insegurança, mas enfim, acontece. Tipo, tem essa oportunidade, né? Tem essa opção de você fazer essa conversão. Outro alerta que fica é para tomar cuidado com os próprios cambistas, os grupos de cambistas aí, os câmbios, porque
comecem a trocar com cambistas que alguém te indicou, que alguém já trocou antes, que alguém que alguém já confia. Não troquem assim valores grandes em um câmbio pela primeira vez, porque existe golpe. Então, assim, às vezes você faz o Pix para a pessoa e o dinheiro nunca chega. Então, a gente sempre acaba ouvindo alguma história aí pelo meio do caminho de câmbios que aconteceram isso. Então, troque em câmbios que alguém te indicou. Às vezes, até algumas pessoas no Instagram, elas indicam alguns câmbios. Então, prestem bastante atenção com quem vocês vão trocar. E se for a primeira vez, troca uma quantidade pequena. Depois, se não der problema, começa a trocar mais dinheiro. Mas, assim, vão com calma. Não é pra ficar nem tanto na paranoia, mas também ficar um pouco com o pé atrás. Porque Exato. Viver aqui é desse jeito, né? Você não pode ficar tão, assim, desconfiando de tudo, mas também não pode confiar em tudo. Exato. Né? É um pouco de cada. Uma dica também legal seria comprar coisas no Marketplace. Aqui tem muita coisa legal que você encontra no Marketplace. E, obviamente, também fica aí outro alerta, que é não fazer uma transferência antes de ver o produto, se ele funciona. Não fazer a transferência aí antes de nada, galera. Realmente combine um local de encontro, veja o que você vai comprar, esteja aí com ele em mãos e aí faça a transferência. Se possível, assim, principalmente, né, tocando mais uma vez nesse ponto, quando é mulher, evitar ir sozinha, Sim, sabe, sem assim, dúvida. se puder, e chamar alguma amiga, chamar algum amigo, chamar alguém para ir com você, é interessante também. Sim. Então, o Marketplace você encontra muita coisa legal. E um preço acessível, um preço acessível. Né? Às vezes você encontra coisa usada aí, mas com um uso muito mínimo. Muita gente procura aí uma geladeira usada, cadeira. E tem até pessoas que vendem coisas novas aí mesmo, Sim. Lojas que estão aí no Marketplace. Então, é bem legal explorar aí o Marketplace, porque você encontra bastante coisa bacana. Bom, agora indo para um outro âmbito, infelizmente aí a parte chata, chegamos nessa parte, que são os alertas, os principais alertas, digamos. Começando pelo mais chato de todos, o alerta que é... Uma coisa que, assim, a gente queria não estar falando sobre isso. Queria não precisar falar. É verdade, precisar falar sobre isso. Mas é necessário, né? Sim. Ficar alerta, porque aqui a gente já passou e já ouviu muitos relatos de próprios conterrâneos, para ser mais assim, carinhoso falando, né? E não carinhosamente falando, cuidado com brasileiros, galera. Tem que ficar. Infelizmente, é isso, sabe? Próprios, assim, querendo se aproveitar de quem chega aqui, porque como eu já falei em outros episódios, estamos vulneráveis, a gente acaba o quê? Querendo se apoiar em quem está falando, quem fala a nossa própria língua, Sim. E muitas vezes aí é que tá o golpe. Então, exato. E não é assim só uma opinião nossa, é uma opinião quase que unânime. A gente tem que tomar cuidado com brasileiros, porque outro dia mesmo ouvi de uma pessoa que a maior parte dos problemas, as dores de cabeça que a pessoa teve foi com brasileiro e não com argentinos ou outras nacionalidades aí que estão aqui na Argentina. Infelizmente, tem muitos brasileiros que estão aqui há mais tempo que querem se aproveitar, que querem tirar proveito. Cuidado quando é algum brasileiro vendendo coisa, porque às vezes tá vendendo aí num preço em real que, se você for comprar em peso, vale muito mais a pena. Sim. Tome muito cuidado. É querer, infelizmente, né, se aproveitar. Eu entendo que tem algumas coisas que é o trabalho da pessoa, mas Sim. assim, a gente sabe que quando trabalha tem um valor que você tem que colocar em cima, né, para ter o seu ganho, mas às vezes assim, eles querem ganhar o triplo, o que já é muito, né, em cima de um produto. Então aí fica o nosso alerta, né, um alerta um pouco até assim, chato, né, para falar, mas é necessário, como a gente tá aqui para informar. Sim. E é importante. Outra coisa também é transfer. Como eu já falei no primeiro momento, é um dos recursos que a gente busca para estar indo do aeroporto até a cidade de La Plata, especialmente, né, falando aqui. E então, assim, busquem antes de vir algum grupo, né, algumas indicações, mas mesmo diante dessas indicações, fiquem alertas, sabe? Porque às vezes
cobra também um valor muito alto, às vezes aproveita da sua vulnerabilidade ali na situação, né? Muitas vezes você vem sozinho e aí a pessoa quer dar uma de gente boa, né? E na verdade às vezes não, só tá querendo mais, se aproveitando de mais um. Então fica outro grande alerta aí. E pesquisem preço, porque não tenham medo de pegar o transfer com argentinos, porque talvez a gente, num primeiro momento, a gente se sinta mais seguro com um brasileiro, óbvio. É, mais confortável, né? Mais confortável, mas não tenham medo, porque às vezes também pelo valor compensa você pegar, chamar algum transfer argentino, do que você pegar algum brasileiro que, como a gente disse, nem todo brasileiro é confiável aqui, infelizmente. Tem muitos, né, também, assim, tem muitos que realmente faz ali seu trabalho, né, bacana. Sim, mas, assim, é interessante também pesquisar para ter uma noção, perguntar a alguém, se você segue alguém nas redes sociais, falando nisso, abrindo brecha, nos segue lá no Instagram. @podeinformar. Porque podemos, assim, tá passando pelo menos o preço que a gente pagou para você ter uma noção, né? Para não ser óbvio que tem a cotação também, né? Que tá sempre mudando, mas é isso, né? Prestar bastante atenção nisso também. Presta bastante atenção, cuidado, pesquisem preço, e é isso. Outro ponto seria assessorias. Assessoria tanto estudantil quanto assessoria imobiliária. A assessoria estudantil aí é a clássica que a gente já falou em alguns episódios, de documentações para vir para cá e matricular na faculdade. Cuidado com o preço. A mesma coisa, acho que assessoria estudantil, acho que o principal ponto é pesquisem valores e os serviços que estão sendo oferecidos aí. Porque tem muitas assessorias que colocam aí coisas no pacote exorbitantes, um montão de coisas, documentos e mais documentos, sendo que essa pessoa mesmo, a assessoria não tá pagando quase nada para fazer essa documentação, e num pacote você vê aí um monte de coisa na lista e tá achando que tá pagando um preço legal pelo tanto de coisas que está sendo oferecido, mas não. Então, assim, pesquisem preço, pesquisem o que está sendo oferecido, se realmente vale a pena pagar por isso, porque tem muita assessoria que, sinceramente, a gente vê preços exorbitantes que a gente fala, meu Deus. Sim. Por isso que vale a pena, né? Ver o que está incluído, se realmente vai ser necessário ou não. Óbvio que tá tudo dentro da sua realidade financeira, né? Se você se sente confortável em pagar aquilo, se para você é importante aquele ponto que tem, né, dentro do pacote, ótimo. Mas como a gente está aqui para trazer, né, alertar, para trazer experiências, tudo, com base no que a gente viveu, com base no que a gente vive, também na realidade à nossa volta, de amigos, de amigas, de conhecidos que passaram já por situações assim, cabe a nós falar, alertar, né? Acho que mesmo que... Não sei, eu acho que num primeiro momento a gente tá muito vulnerável, então vale o alerta aqui, deixar registrado, tomar cuidado com os valores das assessorias para realmente pesquisar e ver o que vale a pena ou não, e obviamente o que tá dentro da sua realidade. Outro ponto também vai ser da assessoria imobiliária, né? Porque é uma outra questão, que a gente meio que já falou, mas bem assim, né? Por alto, como diz. A respeito disso, tem assessorias também que vai estar dando esse suporte com moradia, né, buscando muitas vezes, né, que você paga a pessoa e ela busca o apartamento dentro do que você quer, dentro do valor que você pode pagar, e aí você paga uma pessoa para fazer essa busca. A gente vai estar trazendo um pouco mais sobre isso no próximo episódio, né? Então, agora é só uma prévia. Um alerta mesmo aqui para deixar registrado no nosso episódio, para vocês também tomarem cuidado com assessorias imobiliárias, porque entra no mesmo ponto de todos. Nem todas são confiáveis, nem todas o que oferecem está sendo legal. Então, assim... sempre prestar bastante atenção no que você está pagando, na pessoa que você está pagando, o que vai estar taxas que você vai estar pagando e tudo. Então, aí também entra o ponto da imobiliária, da própria imobiliária.
de você tomar cuidado, porque às vezes está te cobrando algo que pela lei não deveria estar cobrando. A gente passou por uma experiência assim, da pessoa tá cobrando, da imobiliária tá cobrando uma taxa que, querendo ou não, quando você tá aí alugando, é uma taxa alta, juntando todos os gastos. Sim. Então, prestar atenção no que está sendo cobrado. Buscar saber também, sabe, aqui dos argentinos, porque muitas vezes a gente não tem um certo conhecimento. Sim. Lembrando que a lei muda de país para país, então, e aqui essa lei de alquileres, né, que eles falam, de aluguel, muda muito, tá sempre em constante, né, mudança. Então, assim, buscar saber de algum argentino, se você tiver dúvida, pergunta para um argentino. Pesquisar também, buscar no Google a respeito disso. E, enfim, fica mais um alerta e a gente vai estar trazendo um pouco mais sobre esse tema em algum episódio anterior. Algum próximo episódio. Não, anterior não, próximo. A mente já deu uma bugada. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que façam proveito também, porque tem... E uma ótima dica, voltando no meu aqui, cuidem da sua saúde mental. Ai, é uma ótima dica. Não deixem de lado. Final do ano já é meio assim, ó, se confunde tudo, é anterior, é posterior. Então, assim, cuidado, façam terapia e, bom, cuidem da sua saúde também, mental. Porque é uma das coisas que a própria faculdade, ela tem passe sanitário, psicólogo, é muita gente, mas Sim. É uma oportunidade para quem não pode, né? Então, se você realmente ali está precisando, fique essa dica, né? E busquem cuidar da saúde de vocês, da saúde mental, da saúde física, da saúde mental, que Exato. São duas coisas que vai nos ajudar, né? Afinal de contas, a carreira é grande e a gente vai ter que estar bem, né? Pra ajudar o outro, porque não faz sentido se porque a gente aquela história de a gente é estudante da saúde, mas não cuida da nossa saúde, não pode rolar, viu, galera? Cuidem da saúde de vocês. É isso, gente. Então, até o próximo episódio. Sigam nosso Instagram, como a gente já falou, @podeinformar. Se inscrevam no nosso canal. Não esqueçam para mais dicas e alertas. Exato. Então, até o próximo. Beijinhos beijo. E tchau.